Paz do Senhor, irmão. Bom dia, bom domingo para todos. Vamos para nossa aula bíblica, lição 6, a condição dos gentios sem Deus. O texto base aqui está em Éfeso, capítulo 2, do 11 ao 12, e Romanos, capítulo 4, de 12 a 14. Éfeso. Portanto, lembrai-vos do que vós, no outro tempo, eram gentios na carne, e chamado incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estivéis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus. Romanos 4. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisaduras daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Vamos para o tópico 1. Chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. O conceito da circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Aí se está lá em Gênesis, capítulo 17, versículos 10 e 11. O procedimento era realizado no 8º dia de vida do nascimento, dos nascidos em Israel, ou estrangeiro comprados com dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus ou dos demais povos gentílicos. Significado da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação, como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada. A circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo comer com os incircuncisos. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas como ressalva, o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor provém dos homens, não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Amém. Então, esses 3 tópicos aqui, primeiro aqui, explicou um pouco da circuncisão, que era a remoção do prepúcio do órgão sexual masculino, que foi dada a Abraão, lá em Gênesis capítulo 17. Foi um concerto que Deus fez com Abraão. E essa circuncisão era feita por mãos humanas. E isso era cobrado para eles, para todos nascidos em Israel. Filhos homens. No 8º dia era feita essa circuncisão. E tinha muita guerra entre eles sobre isso. O povo que era eleito, assim, no Antigo Testamento, era circuncidado. E o povo que não era eleito, ou seja, os gentios, não eram circuncidados, eram chamados de incircuncisos. E há relatos na Bíblia, no Antigo Testamento, você vai ver, quando a pessoa pecava, assim, já era chamada de incircunciso. Tão sério era isso. Mas isso, irmãos,
era algo feito por mãos humanas. Em Abraão, até eu entendo ali um pouco o procedimento, que foi pela fé de Abraão, né? Todo mundo conhece a história. Mas depois isso, como acontece muito hoje em dia, né? A fé de muito vai se esfriando. Esse era um conceito que era feito por mãos humanas, como já disse, para mostrar, né, o que Deus tinha feito, a promessa, e que para diferenciar de quem era, quem fazia parte da promessa e quem não fazia parte da promessa. E a gente vai ver mais à frente que essa circuncisão, com o tempo, ela não ficou valendo de muita coisa, porque os judeus eram muito rigorosos em relação a isso, mas o coração deles não era voltado, entendeu? Era uma vida de aparência. Você trazendo para o dia de hoje, era uma vida um pouco de aparência. Só porque tem a marca é salvo. A gente vai entender o que Cristo veio e fez. Que Cristo não olha para as marcas da nossa carne, não. Ele vai olhar para o nosso ser. Se realmente eu mudei, se realmente eu aceitei. Essa é a verdadeira circuncisão. Essa é a verdadeira marca. Vamos mais à frente. A circuncisão da nova aliança. A circuncisão da nova aliança. O assunto da circuncisão gerou uma discussão acalorada entre os judeus e os gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates, culminando na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. E não confunhamos na carne. Olha isso, irmão. Então a nova deliberação dos apóstolos sobre esse tema, que houve uma reunião, um concílio, é que a verdadeira circuncisão é de que quem serve a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. Essa é a verdadeira. Não é a marca na pele, não é nada. É essa. Então a gente está encerrando o tópico 1. Estou indo um pouco mais rápido para não ficar muito grande o vídeo. Mas essa é a base, irmão. Vocês podem depois estar lendo essa carta de Éfeso, ler junto com essa de Romanos, para ter um entendimento melhor. Tópico 2. Estranhos ao conserto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios naquele tempo. Estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho ao conserto da promessa. Uma vida sem Cristo. Ao escrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo, portanto sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios eram incapaz de inseri-los nas promessas messiânicas da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Então, para você ver como houve uma separação antes da regeneração, tinha essa separação. Existia um povo que era eleito e outro não. Isso trazendo os judeus. A separação é feita pelos próprios judeus. Só para enfatizar isso. Separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios não pertencentes à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado ao gentio, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto,
O que o gentio precisava saber era que por meio de Cristo, eles também tornariam descendência de Abraão. Olha que bênção que Cristo fez por nós. Éramos desprezíveis. Os judeus tinham eles não gostavam dos incircuncisos, que somos nós. A gente não fomos circuncidados na pele, na carne. E havia essa separação de quem era e de quem não era. E Cristo veio para unir isso. Porque se até a regeneração eles eram escolhidos porque só faziam essa prática religiosa, Cristo veio para mostrar o verdadeiro eu, a verdadeira regeneração, a verdadeira mudança, a verdadeira aliança com o povo. Que não é uma mudança somente física ou aparente, mas sim também uma mudança principalmente interna. É a mudança que você olha para você mesmo e vê. Antes eu era um bebum, um desgraçado, e hoje eu sou uma nova criatura. Essa é a verdadeira circuncisão. É a verdadeira marca. Onde houve a mudança que Cristo fez pela nossa vida. Entendeu, irmão? Que cada um de nós possamos a cada dia buscar. Se tem alguém que não conhece a palavra de Deus, vem buscar essa mudança. Nascer de novo, ser regenerado, irmão. As aulas estão sendo muito boas por causa disso. Está mostrando essa diferença que existia desses dois povos, os gentios e o judeu, o povo escolhido. E Cristo veio para unir todos eles, que todos nós somos escolhidos. Mas devemos aceitar essa marca que ele tem. Essa marca é a mudança, para fazermos parte da promessa dele. Alienados ao pacto das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios descobriu totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e por conseguinte tinham noção e por conseguinte estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerado em Cristo, é revelado a grandeza do amor divino. De alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornam-se herdeiros da maravilhosa promessa. Amém, irmão. Encerramos esse tópico 2 e vamos para o tópico 3. Sem esperança e sem Deus. Paulo passa a descrever a situação dos gentios como a dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Desprovido da esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo e que, consequentemente, pudessem ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em quem sustentar qualquer esperança. Como a esperança é âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incerteza. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. O que eu gostaria de destacar aqui, irmãos, é que o escritor fala muito bem aqui, porque eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em quem sustentar qualquer esperança. Ou seja, Deus preparou, a Bíblia vai dizer que antes da fundação dos tempos, Deus já tinha preparado tudo.
o plano de salvação não era somente para o povo escolhido, era também para os gentílicos. Ou seja, a Bíblia vai dizer que Jesus veio para os que eram seus, mas os que eram seus os rejeitaram. E todos aqueles que o aceitaram, deram o poder de ser chamados filhos de Deus. Ou seja, ele nos uniu. Se o povo, mas só que aqui ele está dizendo que eles mesmos ignoravam essa promessa. Não basta só Cristo ter feito o papel dele. Temos que fazer a nossa, é de acreditar. Entendeu, irmão? Deus, ele tem um princípio que é o princípio do livre-arbítrio. Ele pode interferir em tudo. Deus tem esse poder de interferir em tudo, mas o livre-arbítrio, irmão, é a nossa escolha. Ele não pode opinar, mas tendo em mente que tudo que fizemos não pode alterar o plano dele. Vai se cumprir, independente se eu crer ou não. Tudo o que ele fala se cumpre, mas ele me dá essa escolha de o escolher ou não. Ele faz isso, e isso tem a ver com amor, né? Essa escolha tem a ver também não somente com essas práticas, mas também com amor, porque quem ama, ele dá essa liberdade. Você não pode forçar ninguém a te amar, se não for espontâneo. É um amor, senão é um amor forçado. Você força essa pessoa. Então, amor é isso, é você dar essa liberdade para a pessoa. E somos assim. Se hoje nós escolhemos a Cristo é porque nós o amamos, né? Ele nos deu essa escolha para o escolher. E olha o sacrifício que ele fez por nós. Se éramos separados no outro tempo, hoje nós somos unidos pela essa marca que é Cristo Jesus na nossa vida. O sacrifício que ele fez naquela cruz por nós pagou todos os nossos pecados, irmão. Que a gente possa sempre falar isso para os irmãos que estão perdidos, as pessoas que estão perdidas nesse mundo, né? Eu acredito que cada um tem na sua família um que é desviado, irmãos. Os sinais estão aí. A vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus está próxima. E é só a gente olhar os sinais que o mundo está aproveitando essas pestes. Vindo, podemos nos recuperar dessa? Podemos, mas pode ter certeza que haverá outras. E se recuperarmos da outra, haverá ainda mais outras. Porque é a palavra de Deus se cumprindo, irmão. E isso é o que basta. Eu tenho no meu pensamento, costumo dizer que estamos mais perto hoje da vida de Cristo do que ontem. Ele não vê ainda. E cada dia que passa, estamos mais dias mais perto. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam, não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas, e idolatravam, idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que os mantinham escravizadas em densas trevas espiritual. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Conclusão. No outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos do Cristo de Israel, incluindo-nos na esperança da promessa e revelou após o único e verdadeiro Deus, e nos revelou a nós ao único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Essa conclusão aqui para mim diz tudo, irmão. Éramos separados, mas o amor de Deus por nós nos uniu. A palavra vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira
todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estamos encerrando essa aula aqui, irmão. Espero que tenha sido uma bênção na vida de vocês. Fica na paz.